Bora lá, galera, mais um vídeo aqui do nosso canal e bora falar do Flamengo. Flamengo que segue ainda sem reforço para 2023. O Flamengo até o momento não anunciou nenhum jogador como reforço para a temporada de 2023. E o Flamengo segue ainda negociando com o Gerson e com o goleiro Rossi do time do Boca Juniors. Lembrando que o goleiro não renovou contrato com o Boca Juniors e com isso facilita o Flamengo a negociar com o jogador a partir do dia 1º de janeiro, onde o jogador vai estar livre para poder assinar contrato com qualquer outro clube. É isso aí, o Flamengo também não anunciou ainda o Vitor Pereira, que tem contrato com o time do Corinthians até o dia 31 de dezembro, e também não anunciou a saída do Dorival Júnior, que também só vai poder anunciar dia 31 de dezembro, quando encerra o contrato do técnico. Então acredito que a partir do dia 2 o Flamengo já vai apresentar o técnico Vitor Pereira, e o time do Flamengo já voltou hoje aos treinamentos, jogadores voltando de férias. E bora aqui acompanhar mais um vídeo do Flamengo, né? F360 falando tudo sobre o time do Flamengo. Cícero. Grande abraço para você, Matheus, para o Donk, para o Prates e para o fã de esporte. Estamos aqui na sede da Gávea, mas hoje tem reapresentação do elenco rubro-negro à tarde no CT Ninho do Urubu, né? Só que essa reapresentação será sem um novo técnico, Vitor Pereira, que tem contrato com o Corinthians até o dia 31 deste mês. Para evitar problemas jurídicos, ele não estará na reapresentação do time rubro-negro, assim como o seu auxiliar Luiz Miguel, mesma situação, ainda tem contrato com o Corinthians. Nessa reapresentação, 4 jogadores não estarão presentes, os que tiveram na Copa do Mundo do Catar. 2 brasileiros, né, o Pedro, o atacante, e o Everton Ribeiro na seleção brasileira, e mais 2 pela seleção do Uruguai, Arrascaeta e o lateral direito Varela. O time do Flamengo vai passar aí essa semana apenas por exames médicos e testes de avaliação física sob o comando do chefe do departamento médico, Márcio Tanuri, e o Mário Monteiro, preparador físico, que está de volta ao clube depois de 3 anos. Ele estava na comissão técnica do Jorge Jesus, né? E o Vitor Pereira só se apresenta a partir, provavelmente, do dia 2 de janeiro, junto com esses 4 jogadores que estiveram na Copa do Mundo. Ainda sem reforços o Flamengo para essa temporada, mas já sem alguns jogadores que saíram do clube. Goleiro Diego Alves não renovou contrato, meia Diego Ribas se aposentou, e o Rodinei, lateral direito, que foi para o Olympiacos da Grécia. Além do Bruno Henrique, que ainda está se recuperando de uma cirurgia no joelho. Falando sobre reforços do Flamengo, né, que ainda não tem ninguém, mas o Agustín Rossi, goleiro, 27 anos, do Boca Juniors da Argentina, ele tem contrato até o final de junho com o Boca, mas a partir de 1º de janeiro ele já pode assinar um pré-contrato com o Flamengo, e é o que deve acontecer. Gerson, meia do Olympique de Marseille da França, ele está difícil essa negociação, arrastada, uma novela. O Olympique de Marseille quer 20 milhões de euros, o que pagou pelo jogador, mas o Flamengo só paga no máximo 15 milhões de euros. Douglas Costa, eu acho que tudo não passou mesmo de um almoço com o vice-presidente Marcos Braz, mas é bom a gente sempre ficar atento, porque o Flamengo é capaz de tudo, né? O Matheus França, o meio atacante de 18 anos, convocado para a seleção sul-americana, tem vários clubes querendo ele. O Newcastle, da Inglaterra, né, tem interesse, e ele pode ser vendido para o futebol inglês. Vamos aguardar então essa reapresentação do time do Flamengo, e a partir do ano que vem, no início do ano, Vitor Pereira, o novo técnico rubro-negro, já estará comandando tudo na Gávea. Voltamos aos estúdios aí em São Paulo. Um abraço a todos. Valeu, Cícero. Um abraço para você ao longo da nossa programação também, atualizando aí as notícias do Flamengo. O Flamengo vai se apresentar, está demorando muito para se apresentar, não? Já tem Mundial agora em fevereiro também, a temporada que começa. O técnico ainda vai chegar, um novo técnico, e também em meio a toda essa polêmica fora do campo, com ele saindo do Corinthians, ainda em contrato, indo para o Flamengo. Como que vocês estão vendo aí essa já preparação do Flamengo para o Mundial de Clubes? Eu acho que é o principal foco do clube agora para esse começo de ano. É muito importante, né, Matheus, o Mundial de Clubes, mas a gente tem de sempre pontuar e contextualizar o que significa o Mundial de Clubes para o sul-americano. Se o sul-americano, no caso do Flamengo, ganhar o Campeonato Mundial de Clubes, sensacional. Vai contar uma história aí maravilhosa, livros e mais livros, mas se não ganhar, o ano não pode terminar em fevereiro, né? O Mundial de Clubes, há algum tempo, ele sempre tem um desnível muito grande entre o europeu e o sul-americano. O Flamengo, me parece que o sul-americano, que até pelos jogadores que tem, vai sempre em grandes condições para tentar realmente duelar contra o europeu, que geralmente é melhor.
como o Real Madrid é melhor que o Flamengo. O que chama muito a atenção, né, é esse número de opções que o Flamengo tem. O Cícero falando dos jogadores que não se representaram, dos que vão se representar depois, dos que vão chegar, dos que podem chegar. É um nível muito alto para a nossa realidade. Então, assim, é um elenco quase europeu na América do Sul. Isso faz com que o Flamengo chegue ao Mundial com uma chance, teoricamente, maior do que outros sul-americanos, por exemplo. Mas é sempre bom pontuar. Há um favorito destacado para ser campeão do mundo, que é o Real Madrid. Mas o Flamengo pode pensar, obviamente, fazer um grande jogo, em tentar ser campeão. Mas se não ganhar o Mundial, o trabalho do Vitor Pereira não vai acabar ali. Os jogadores não vão servir se não ganharem o Mundial. Tem muita coisa para o Flamengo disputar em 2023. Mas muda a preparação, né? A gente vê até pelo Palmeiras no ano passado, para você encontrar o auge físico do seu elenco mais cedo do que se está acostumado. Sim. Então, acho que tem toda uma diferença. Então, ter se representado um pouco mais tarde talvez não seja tão problemático dentro da logística do Flamengo e pensando também que você teve um ano atípico. Você teve uma situação de Copa do Mundo, que vários jogadores estiveram envolvidos. Então, acho que isso acaba diferenciando muito, mas não vejo como um grande problema. Mas o Flamengo vai ter uma preparação certamente diferente do que uma temporada tradicional para um clube brasileiro. Vai ser o primeiro grande compromisso. A torcida espera, claro. O Zico, outro dia, disse que o jogo vai ser aberto, que o Flamengo tem chance. E a torcida também já vem junto depois de uma declaração dessa. A gente discutiu isso. Mas claro que a expectativa alta é para o que o Flamengo possa fazer nesse próximo início de temporada. Senhores, ponto final no Futebol 360. Valeu. Boa rodada de Boxing Day. Boa CR tem retorno dos treinos aqui no Brasil. Pelo menos esta é a realidade do Flamengo e o Cícero Melo está aqui com a gente para contar como o time... Será que o Vitor Pereira já começou a trabalhar ou não, hein? O Cícero conta pra gente. No lugar onde tradicionalmente está o Pedro Henrique Torre, trocas de Natal, a famosa lojinha, e o Cícero mostra pra gente também a movimentação. Tudo certo, Cícero? Boa tarde. Boa tarde a você, Bruno. Um beijo para Mari, um abraço para o meu companheiro de sofrimento, né? O Bira. Somos torcedores do Detroit Pistons na NBA, só temos tido sofrimento. Estamos aqui na Gávea. Hoje à tarde, o time do Flamengo se reapresenta, só que lá no CT Ninho do Urubu. 4 jogadores não estarão presentes nesta apresentação, além, é claro, você me perguntou, Vitor Pereira, novo técnico do Flamengo, ex-Corinthians, ele não vai estar nessa representação porque ele tem um contrato ainda em vigor com o Corinthians até 31 de dezembro. Para evitar aí problemas jurídicos, então ele não se representa, o que deve acontecer a partir do dia 2 de janeiro. Assim como Luiz Miguel, seu auxiliar no Corinthians, mesmo caso, só vai se reapresentar com ele no início de janeiro. 4 jogadores que não vão se reapresentar são os que estiveram na Copa do Mundo e tem mais alguns dias de descanso. Everton Ribeiro e Pedro na seleção brasileira, o Arrascaeta e o Varela na seleção uruguaia. Nesses 2 dias iniciais, o Flamengo vai fazer apenas exames médicos e testes de avaliação física, sob o comando do Márcio Tanuri, que é o chefe do departamento médico, e do Mário Monteiro, preparador físico, ele que estava ausente há 3 anos do clube, estava na comissão técnica do Jorge Jesus, está de volta, né? Um outro auxiliar do Vitor Pereira no Porto, né? O Rui Quinta, esse já pode trabalhar, como ele estava no Corinthians, ele foi auxiliar do Porto, não vinha trabalhando com o Vitor Pereira, e é ele que vai comandar os primeiros treinamentos com bola desse time do Flamengo. Alguns jogadores já não estão mais no clube. Diego Alves, goleiro, não renovou o contrato. Diego Ribas se aposentou, meio-campista, e o Rodinei, lateral direito, que foi para o Olympiacos da Grécia. O Bruno Henrique ainda está em recuperação da cirurgia no joelho, não está 100% ainda e deve participar aí só de atividades mais leves. Daqui a pouco a gente vai voltar para falar do mercado da bola, né? Quem que o Flamengo vai contratar? O Flamengo não contratou ninguém até agora, então a gente vai bater um papo para falar das possíveis contratações, quem pode vir, quem pode sair. Flamengo que estreia no Campeonato Carioca no dia 12 de janeiro contra o Audax no Maracanã, jogo antecipado por causa do Mundial de Clubes. Flamengo tem a Recopa Sul-Americana, 2 jogos contra o Independiente Del Valle, já estão definidos. Primeiro jogo, 21 de fevereiro, o jogo vai ser em Guayaquil, no Equador, e o segundo jogo, 28 de fevereiro, no Maracanã. Mas a principal meta do Flamengo neste ano de 2023 é o Mundial de Clubes, que vai acontecer, a FIFA já definiu, de 1º a 11 de fevereiro no Marrocos. E o sonho de consumo do Flamengo é disputar a final com o Real Madrid da Espanha. Daqui a pouco a gente volta para debater então o mercado de contratações, de negociações do Flamengo. Tá legal, Bruno?
mais cautelosa também essa história. A gente volta então lá para o Rio, porque o Cícero Melo conta mais para a gente como é que está esse retorno do Flamengo aos treinos e também negociações, né, Cícero? Essa época de Natal, você sabe que tem muito torcedor que é pidão, que é sempre um reforço atrás do outro. O Flamengo ainda não tem um técnico para fazer, né, oficialmente, para fazer muitos pedidos. E por enquanto, acho que nenhum reforço badalado, né? O Flamengo tem alguém aí na mira, hein, Cícero? Olha, Pedro, nessa época, Pedro, desculpe, Bruno, você estava falando em Pedro, estava pensando aqui nele, eu que estou cobrindo o Flamengo hoje. Bruno, é o seguinte, estamos nessa época aí de entre safra, né, Natal, Ano Novo, em que praticamente as negociações ficam se arrastando, né? Efetivamente, a partir do Ano Novo é que começam a ser divulgados os reforços. Claro que alguns clubes já se reforçaram antes desse período, né? No Flamengo, não temos ainda nenhum reforço anunciado, mas temos vários jogadores que interessam, e eu já dei essas notícias aí diversas vezes, né? Só que as coisas não andam, ou se andam, estão andando muito devagar, e é por isso que eles não podem anunciar. Por exemplo, goleiro Agustín Rossi, 27 anos, que pertence ao Boca Juniors da Argentina. A informação que eu tenho, desde uma conversa que eu tive com o vice-presidente de futebol, Marcos Braz, é que eles não queriam muito falar no assunto, porque como o jogador tem um contrato com o Boca até final de junho do ano que vem, o que vai acontecer? Ele pode assinar um pré-contrato a partir de 1º de janeiro com o Flamengo, mas o Flamengo quer ele imediatamente, não quer ele a partir de 1º de julho. Então, o que eles querem? Já tem, parece praticamente certo, um acerto com o jogador, com seus empresários, agora falta o acerto com o Boca para liberar o jogador antes. E isso vai ter que colocar dinheiro na mesa, né? Só a única palavra certa é essa, dinheiro na mesa. Por isso que eles não querem falar muito, mas esse é praticamente certo, este reforço. O Gerson já cansou, essa novela está durando demais, né? O Gerson, todos sabem, que quer voltar ao Flamengo, ele pertence ao Olympique de Marseille, da França. O Flamengo recebeu 20 milhões de euros pela venda dele, faltando aí cerca de 6 milhões de euros. O clube francês ainda deve ter que pagar, foi parcelado. E agora o clube francês quer recuperar o investimento, que é os mesmos 20 milhões de euros. O Marcos Braz me disse, na ocasião que conversei com ele, que o Flamengo não paga mais do que 14, 15 milhões de euros, ainda descontando o que o Olympique de Marselha ainda não pagou. Então vamos aguardar para ver se o Olympique vai aceitar essa situação ou não. Quanto ao Douglas Costa, né, teve esse jantar que foi flagrado, né? O Douglas Costa nada, mas todo mundo sabe, né? O jogador está livre no mercado. Ele pertence ao Los Angeles Galaxy. Não foi bem lá, 29 jogos, apenas 4 gols. E o contrato dele termina dia 31 de dezembro e ele já disse aos seus empresários que ele está livre no mercado a partir dessa data. Então pode acabar sendo um reforço para o Flamengo, não tendo que pagar pelos direitos econômicos, fica mais fácil mesmo que o salário dele seja muito alto. Em compensação, um garoto... Galera, eu não acho que seja uma boa o Flamengo pagar um salário de quase 2 milhões aí de reais pelo Douglas Costa, um jogador que primeiro não vem para ser titular, vai vir para compor o elenco do time do Flamengo, então por isso eu acho que o Flamengo não deve se arriscar nesse tipo de contratação, e se fizer o contrato, faça contrato de apenas uma temporada, para não ficar preso com o jogador, porque às vezes o jogador não vai bem e acaba, né, tendo que o time tem que arcar com o salário alto do jogador. O jogador encostado no clube é um bom jogador, já foi também um excelente jogador, e agora com 32 anos ele está em fase de baixa, né, não vem conseguindo jogar bem nos últimos anos, e por isso eu acho que o Flamengo não deve fazer esse tipo de contratação. E já o Gerson, o Flamengo também, eu acho, o Gerson é um jogador muito importante, é um jogador muito bom, mas infelizmente no momento o Flamengo não precisa fazer loucuras para trazer o Gerson, já que o Flamengo tem um time que está bem montado, temos o Thiago Maia e o João Gomes, que jogaram muito bem na última temporada, então o Flamengo deve tentar fazer outro tipo de contratações, porque não vale a pena o Flamengo pagar mais de 20 milhões de euros somente para trazer o Gerson de volta, já que vendeu. Eu não acredito que vale a pena o Flamengo pegar e recomprar o jogador por um valor mais caro do que vendeu, né? Então, fica a dica aí, né? Eu acho que, na minha opinião, é isso aí. O Flamengo só compra só se for um valor menor do que vendeu. E coloca nos comentários o que vocês acham aí da contratação do Gerson, se vale a pena o Flamengo pagar esse valor todo, ou se o Flamengo tem que esperar para poder negociar o jogador por um valor mais baixo. E tem um caso também do Rossi, o Flamengo quer tentar trazer o goleiro para janeiro já, né, dia 2 de janeiro, o Flamengo já quer tentar essa contratação com o goleiro Rossi, que já vai poder assinar um pré-contrato com qualquer outro clube,
né? E coloca nos comentários a opinião de vocês, o que vocês acham do Flamengo e a reapresentação aí do Flamengo visando o Mundial de Clubes em fevereiro.